A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante, bastante relevante. E a temática é: o arrebatamento será secreto ou não? É uma invenção dos pré-tribulacionistas, né? O que é que a Bíblia mostra para nós acerca desta temática? Bem, entendemos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele manifestou-se a primeira vez, né? A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus veio a primeira vez, né? Para morrer por nós, para nos dar uma chance, né, de salvação. Só que ele faz uma promessa aos seus discípulos que ele virá novamente. Ele disse: eu vou para o meu Pai e vou preparar-vos lugar. Isso está em João capítulo 14, né? Versículo 1 em diante. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, veja que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele faz essa promessa para a igreja, e a igreja ali representada pelos discípulos, né? E essa promessa é feita para a igreja que ele virá outra vez, né? Haverá uma segunda vinda, né? A primeira vinda ele manifestou-se para morrer por nós, né? E haverá aí uma segunda vinda. E nós defendemos que essa segunda vinda, nós que somos pré-tribulacionistas e dispensacionalistas, defendemos que essa segunda vinda é composta de duas fases, né? A primeira fase é o arrebatamento da igreja, que ele arrebata a sua igreja, né? A Bíblia diz que no rapto dos salvos a igreja sai da terra ao encontro do Senhor nos ares, né? Ali ocorre o tribunal de Cristo, né? Iremos pormenorizar em outros vídeos. Mas veja, ele em sua primeira fase, né? Quando ele se manifesta em sua segunda vez, né? Aí acontece a primeira fase, que é o arrebatamento da igreja. E esse arrebatamento é um evento exclusivo para a igreja. O mundo não terá parte, né, com o arrebatamento, né? E isso acreditamos por versículos bíblicos, por perícopes bíblicos. Então é algo bíblico, não é uma ideologia, não é um pensamento, né? Então veja, o arrebatamento sim será secreto. Agora, será secreto para a igreja, porque só a igreja espera, né, este grandioso evento, né, desencadeador, né, porque por intermédio do arrebatamento outras profecias terão aí o seu cumprimento. Então vejamos, o arrebatamento será secreto, porque só a igreja espera, né, esse aparecimento, né, só a igreja verá Cristo no arrebatamento. E isso acreditamos por versículos bíblicos. Temos Hebreus capítulo 9, versículo 28, diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então veja, Cristo aparecerá segunda vez para aqueles que o esperam para a salvação. Então veja, quem espera, né, esse evento iminente, né? Iminência, o significado é a qualquer momento pode acontecer, inclusive agora, enquanto eu estou fazendo este vídeo. Então, Cristo aparecerá, né? A primeira vez ele se manifestou para tirar os pecados de muitos, mas só que ele aparecerá a segunda vez para o que o esperam, o aguardam para a salvação. E a igreja, né, o aguarda, o mundo não aguarda, né, o arrebatamento, né? E o próprio Jesus deu esta promessa aos seus discípulos que iria vir novamente buscar, né, para levar onde ele estiver, nós estaremos lá aí com ele. Então, essa eventualidade do arrebatamento é algo exclusivo para a igreja. A igreja não vai distinguir
o som da última trombeta, né, para a igreja. Não é a última trombeta escatológica, mas a última trombeta para a igreja, né? E algo muito importante, a última trombeta para a igreja, né, é o próprio Deus que toca essa trombeta. Isso está em 1 Tessalonicenses, né, capítulo de número 4, versículo de número 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então veja, ao som da trombeta de Deus, né? É a última trombeta para a igreja. E nós, se nós fazermos um paralelo, né, o apóstolo Paulo trata também com a igreja de Corinto acerca dessa última trombeta, né? 1 Coríntios capítulo 15 vai tratar sobre essa última trombeta. Versículo 15, capítulo 15, versículo 52, assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos aí transformados, né? Então entendemos que quando Cristo se manifestar, né, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? E tanto os mortos em Cristo quanto os arrebatados irão ao encontro do Senhor nos ares. E esse evento será secreto para a igreja. O mundo não tem parte com este evento, porque, né, ele aparecerá a segunda vez aos que o esperam para a salvação. O mundo, né, não esperam, né? As pessoas, né, que não são salvas, que não procuram viver em santificação, não esperam. Então por isso que essa eventualidade é restrita à igreja. E outra coisa, temos diversas passagens, né, que mostram que quando Jesus ressuscita, né, ao terceiro dia, ele só se manifesta à igreja, né? Então o mundo não tem parte quando Jesus ressuscita. Então veja, e eu vou mostrar na Bíblia que nesse espaço de 40 dias após ressurreição que ele passa, o mundo não tomou parte, mas só a igreja. Vamos lá. Temos João capítulo 20, vai tratar sobre isso de forma bem específica, vai nos dizer assim. Vai dizer assim. João capítulo 20, versículo de número 15 e 16. Disse-lhe então Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Aí veja. Disse-lhe então Jesus: Maria. Veja. Maria, ela voltando-se disse: Rabone, que quer dizer mestre. Então veja que após, né, a sua ressurreição, Maria vai lá e a Bíblia vai dizer que Jesus aparece a Maria. Aí versículos abaixo vai dizer que Jesus se apresenta a toda, né, a igreja, né, que ali, né, que representava os discípulos, as mulheres ali. Jesus só se apresenta a eles. O mundo não tem parte disso. Aí temos lá capítulo 20 de João, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: Paz seja convosco. Veja, Jesus tratando com a igreja. Não com o mundo, com a igreja, após ressurreição. Aí o versículo de número 36, né, vai dizer assim: e 8 dias depois, versículo 26 do capítulo 20, e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Então, nesse espaço de 40 dias, Jesus só se manifesta à igreja, né? Aí temos Atos dos Apóstolos, né, que vai dizer que quando Jesus é assunto ao céu, só a igreja que está ali o vê subindo, né? Veja só, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 11, vai dizer assim, 10 e 11.
estando com os olhos fitos nele, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Versículo 11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Então só a igreja participou dessas eventualidades. O mundo, né, não soube dessas eventualidades. Então veja, ali na igreja primitiva, Jesus só se apresenta, após a sua ressurreição, ele só se apresenta à igreja. E na segunda vinda, que tendo como primeira fase o arrebatamento, ele só se manifestará à igreja. Por isso que é secreto, um evento secreto para a igreja, porque só a igreja o espera. Aí tem muitas pessoas que dizem, e o que fazer com Mateus capítulo 24, versículo 31, 32, o que fazer? Vamos ler. Mateus capítulo 24, versículo 29, 30, 31, vai nos dizer assim. Vamos ler o capítulo 24, versículo 29 e 30, diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Aí vai dizer o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. É justamente a separação que nós entendemos pela Bíblia. A segunda vinda de Jesus é composta de 2 fases. A primeira fase é arrebatamento. Quando ocorre essa manifestação, enquanto aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Quando ele se manifesta com poder e grande glória? Na parousia, que é a segunda fase da segunda vinda de Cristo, depois do período tribulacional. Então, esse versículo aqui não tem nada a ver com arrebatamento, E no superficial, porque entendemos que Mateus, está sob um contexto judaico, Então veja, essa manifestação em poder e grande glória é no fim do período tribulacional, Não é o arrebatamento. Aqui ele se manifesta, sim, agora visivelmente para Israel e para as demais nações, na sua manifestação em poder e grande glória, no fim do período tribulacional, que ele se apresenta a Israel como Messias, libertador, salvador, Então veja, não podemos confundir arrebatamento, que é antes do período tribulacional, com manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória no fim do período tribulacional. No arrebatamento ele vem especificamente para a igreja, só se manifestará para a igreja. Que o arrebatamento é no grego raptus, a igreja sai da terra enquanto o Senhor nos ares. Na manifestação, 7 anos depois, a igreja vem com Cristo para a terra. E aí é visivelmente aos olhos de Israel e as demais nações. Então veja, não podemos confundir Mateus 24, 29 e 30. Eu não vou ler o 31 porque entraremos aqui em outro assunto acerca da trombeta. Aqui realmente é a última trombeta escatológica, mas iremos pormenorizar isso em outro vídeo. Mas em se tratando do arrebatamento, isso aqui não está falando de forma alguma sobre o arrebatamento. Veja o versículo 29, é uma questão de interpretação, de exegese, de olhar para o texto, de analisar. Veja, logo depois da aflição, a aflição aqui é uma referência à grande tribulação. Então veja, logo depois da aflição, daqueles dias, depois do período tribulacional, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Veja que após a grande tribulação, que
haverá aí alguns sinais, né, no sol, na lua, e os judeus deverão estar atentos para esses sinais, porque para o arrebatamento não existem sinais que precederão o arrebatamento, porque o arrebatamento é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Já para a manifestação visível, né, que ele vem visivelmente para Israel e para as demais nações, diferentemente do arrebatamento, que ele vem secretamente só para a igreja, porque só a igreja espera, só a igreja tem essa expectativa, né? Então veja, Israel, né, o remanescente, deverão estar aí atentos a esses sinais que precederão, né, a manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e em grande glória. Então existem diversas diferenças. No arrebatamento não existem sinais que precederão, pois o arrebatamento é iminente. Já na manifestação, 7 anos depois do período tribulacional, no fim do período tribulacional, existirá aí sinais que mostram que Jesus está às portas, que Jesus virá, né, como libertador para Israel e as demais nações visivelmente. Por isso que muitas pessoas acabam confundindo arrebatamento com manifestação. A segunda vinda é composta de 2 fases. Primeira fase é arrebatamento, segunda fase, 7 anos depois, no fim do período tribulacional. É aí que ele se manifesta, né, de forma visível para todas as nações. Aí temos também Apocalipse, né? Apocalipse capítulo de número 1, versículo 7. Vamos ver. Será que isso é um problema para os pré-tribulacionistas que acreditam no arrebatamento secreto? Não. Né? É só uma questão de analisar, né, de forma pormenorizada. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 vai dizer assim: E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. É mais uma referência à manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória. Agora, na língua portuguesa, nós temos uma regra chamada o prólogo. O que é um prólogo? É uma introdução, né, que nós fazemos em um trabalho de escola, né? Para primeiro apresentarmos um trabalho, temos que falar logo sobre a introdução. O que é uma introdução? É uma pequena explicação daquilo que iremos tratar lá na frente. Então, o livro de Apocalipse, né, por esse versículo se apresentar, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, muitos pós-tribulacionistas quer desmontar, né, o arrebatamento secreto para a igreja. Mas isso aqui não é o arrebatamento, isso aqui é a manifestação do Senhor Jesus Cristo, que é como introdução, né, como prólogo, que é uma introdução daquilo que será tratado, terá o seu acontecimento lá na frente. Então veja, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então, sabemos que isso aqui é para a manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória. Não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja, entendeu? Então, quando a Bíblia diz que ele vem com as nuvens, né, e todo olho o verá, é uma expressão, a manifestação do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória. É a parousia, né, manifestação, chegada visível para Israel e as demais nações. E eu vou citar, porque eu gosto muito dos autores das Assembleias de Deus. Temos aqui novamente Antônio Gilberto, né? Ele faz uma definição bastante importante. Ele diz assim: para a igreja Jesus virá como seu noivo. Isso está em João capítulo 14, versículo 3. Para Israel, Jesus virá como seu Messias e libertador, após prová-lo e expurgá-lo mediante a grande tribulação. Isso está em Mateus 23, 39, Mateus 26, 64, Romanos 11, 26. Aí vamos lá. Para os gentios, né, os gentios e as nações em geral, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e juiz para julgá-las e após isso reinar sobre elas com vara de ferro. Então veja, para Israel, né, Jesus virá como Messias, como libertador, né, como Salvador
Para a igreja não, para a igreja ele vem como noivo, né? Que vai pegar a noiva e levar para a sua casa. Então veja, e a casa aqui é a casa do Pai, e o Pai é o céu, a casa do Pai é o céu, né? Então devemos analisar, amém? Que Deus abençoe. Esse foi mais um vídeo. Então, manifestação após o período tribulacional, né? E a